Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos em mais esta quarta de avivamento, queridos, procurando ter o nosso coração tocado, encharcado pela presença do nosso Deus. Por isso eu quero te convidar a abrir o teu coração, abrir a tua vida para receber a palavra do Senhor, palavra que vivifica, palavra que nos renova, palavra que traz avivamento para a nossa história. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 26 até o versículo de número 31. Romanos 8, de 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Amados, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e orar juntamente conosco, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos o teu agir sobre nós, o teu toque sobre as nossas vidas, nos iluminando, o teu toque trazendo o conhecimento e o entendimento acerca da palavra do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é uma pergunta: o que mais eu posso dizer? O que mais eu posso dizer? E essa expressão, ela vem justamente de acordo com as afirmações que o apóstolo Paulo deixa aqui neste texto de Romanos, deixa a igreja estabelecida em Roma, mas que também deixa para as nossas vidas como corpo de Cristo. Diante de tais afirmações, o que mais eu posso dizer? É claro que é uma pergunta retórica, ou seja, não tem mais nada a ser dito diante de afirmações tão gloriosas e maravilhosas, diante dessas convicções que Paulo deixa às nossas vidas. É interessante, queridos, que o contexto aqui que cabe a Paulo e a escrita deste nosso texto, é um contexto onde Paulo ele vinha descrevendo acerca da falibilidade da lei em relação a questões salvíficas, o quanto a lei ela é limitada, falando acerca do papel de Cristo, o papel de Cristo na redenção do ser humano, assim como a lei, diante do pecado nos condena, porque nós não conseguimos satisfazer as exigências da lei, mas Cristo também nos justifica. Ele também vem trabalhando acerca das questões da carne, da vivência segundo a carne, mas também que nós fomos chamados a viver segundo o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem a mente voltada para a carne, vive na prática do pecado, vive segundo a carne,
mas aquele que teve então uma experiência com Cristo, tem a sua mente voltada para o Espírito, vive, portanto, uma vida no Espírito. Mas na sequência, Paulo ele traz algumas lições aqui valorosas para a nossa vida, né? E diante dessa pergunta retórica, nós vamos trabalhar 3 momentos para a edificação das nossas vidas, né? O primeiro deles: o que mais eu posso dizer se o Espírito vem nos ajudar? Amados, o fato é que muitas vezes nós estamos preocupados, ou há uma falsa teologia, onde nós não podemos nos sentir fracos, ou onde nós não podemos passar por lutas e por dificuldades. Mas eu quero te convidar a voltar os teus olhos aqui para o versículo de número 26, primeiro versículo que nós lemos, você pode acompanhar conosco aí na tela, que Paulo diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Por quê? Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que interessante, queridos. Olhe bem aqui para mim. O Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, ou não sabemos como devemos orar. E o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados, pede a Deus em nosso favor. Há uma primeira convicção aqui, queridos, né? Primeiro, nós somos fracos. Há limitações na nossa vida. E esse termo fraqueza, ele não diz respeito meramente a uma incapacidade de viver na presença do Senhor, mas fala acerca das nossas limitações de compreensão do projeto de Deus. Orar como convém, ou o Espírito nos ajudando na nossa fraqueza, fala justamente dessa nossa incapacidade de compreensão dos projetos de Deus, do plano. Nós não temos uma visão completa acerca da vontade de Deus e dos projetos de Deus. Note, queridos, que não saber orar como convém é justamente há orações que nós fazemos, queridos, que fazemos porque não compreendemos o projeto completo de Deus para a nossa vida, ou a abrangência do agir de Deus naquele momento. Então oramos, falamos com o Senhor, mesmo sem sabermos como devemos orar. Mas o texto nos diz que o Espírito de Deus vem nos ajudar. Ele vem nos ajudar na nossa fraqueza. O Espírito intercede, mesmo como quando nós não sabemos, e não sabemos orar. E pelo fato de não sabermos orar, o Espírito intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser explicados. Aqui muitas pessoas dizem que este texto se refere ao dom de línguas. Não tem a ver conosco, queridos, né? Orarmos de forma que não é explícito, não, está falando do Espírito, né? Gemidos que não podem ser explicados por palavras. Ele pede ao Pai, a Deus, em nosso favor. Isso aqui é interessante, o verso 27 diz que Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e Ele também pede de acordo com a vontade de Deus. Essa expressão, o Espírito vem nos ajudar, ela nos alcança, queridos, em algumas dimensões. O Espírito te ajuda na tua fraqueza. O que mais eu posso dizer, querido, se não me alegrar, que mesmo em meio à minha fraqueza, o Espírito vem me ajudar. Num segundo momento, o Espírito também vem me ajudar, porque eu não sei orar de acordo com o momento que eu estou vivendo. O Espírito intercede diante do Pai. O que mais eu posso dizer se o Espírito me ajuda? Porque Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito que conhece a vontade do Pai, Ele não só me ajuda na fraqueza,
Ele não só me ajuda porque eu não sei como orar, mas Ele também me ajuda a permanecer numa caminhada de acordo com a vontade de Deus. Que nessa noite você já possa sair ministrado, querido, com o teu coração cheio de alegria, com a convicção de que o Espírito Santo está nos ajudando em todos os momentos. Mas em segundo lugar, o que mais eu posso dizer? Se tudo trabalha para o meu bem, tudo trabalha para o meu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te convidar a olhar na tela comigo o versículo de número 28 e também o verso de número 29. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, ou na versão do Almeida, aqueles que Ele predestinou, segundo o seu projeto, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho, e Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amados, este texto aqui ele é tremendo, porque ele nos mostra que as lutas, os problemas, as dificuldades, tudo isso contribui, trabalha para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, predestinados pelo Senhor. E aqui abrindo um parêntese, querido, é interessante porque quando nós falamos de predestinação, eu não vou estar pregando sobre isso nesta noite, mas muitos tentam negar, Nós podemos até não entender, querido, tampouco compreender na plenitude a predestinação, mas nós não podemos negar que ela está na palavra de Deus, Nesta versão que eu estou aqui utilizando, fala daqueles que foram escolhidos por Deus, separados pelo Senhor. Na versão Almeida, você não precisa olhar na tela, nós não deixamos este texto, mas eu vou estar lendo aqui para os amados. Tem na versão Almeida, na NVI, diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, verso 29, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante porque neste texto, Cristo não é apenas o unigênito, não mais o unigênito, o único e primeiro filho do Pai, mas agora Paulo o coloca como primogênito. Ele é o primeiro de muitos, pois nós fomos adotados, por intermédio de Cristo Jesus. Agora o fundamento destes versículos aqui é algo tremendo, é a compreensão, queridos, de que todas as coisas, quer sejam boas ou más, ruins, no momento em que nós estamos olhando para elas, poxa, estou passando por uma tribulação, por uma dificuldade, ou poxa, estou diante de uma conquista. Segundo a compreensão do nosso texto aqui do apóstolo Paulo, tudo isso trabalha junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram predestinados, daqueles que foram conhecidos de Deus. Isso aqui é tremendo. Muitas pessoas pregam algo que não está em concordância com a palavra, como se passar por tribulações e lutas, dificuldades, não fosse uma coisa natural, mesmo para aqueles que são filhos de Deus. Pelo contrário, nós teremos aflições no mundo, mas devemos ter bom ânimo. Passaremos por lutas, por dificuldades, e não somente isso, mas há um papel pedagógico, didático, nas lutas e dificuldades. E qual é este papel? Versículo 29 nos diz que o fim das lutas, das tribulações, o fim de todas as coisas que trabalham juntas para o nosso bem, é de nos tornarmos parecidos com Jesus.
Ou seja, queridos, não há o que dizer diante de lutas. Muitas vezes nós temos o hábito de reclamar, de murmurar. Pare com isso em nome de Jesus, querido. Comece a entender que todas as circunstâncias, mesmo que aos teus olhos não sejam tão agradáveis, mas tem um papel pedagógico, e este papel é de maturidade, é de tornar a mim e a você mais parecidos com Cristo, é compreender que mesmo diante dos nossos erros, o Senhor Ele transforma este erro para que ele sirva de uma forma pedagógica e didática, como aprendizado nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que o Senhor é conivente com os nossos pecados, mas mesmo diante de pecados, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, o Senhor nos chama ao arrependimento, e diante dessas ações em direção ao Pai, nós somos transformados, somos edificados, aprendemos. Tudo isso contribui para que tiremos lições para o nosso próprio crescimento. Quando estiver sendo provado, quando estiver passando por lutas, por aflições, não fique murmurando. Entenda que tudo isso coopera, faz parte deste projeto de Deus, para que a tua vida se torne cada vez mais parecida com o nosso filho, aliás, com o nosso irmão mais velho, com o Filho unigênito e primogênito do Pai, Cristo Jesus. Não pergunte mais o porquê isso está acontecendo comigo, mas pergunte: Senhor, eu entendo que o Senhor quer me amadurecer, ou qual área da minha vida precisa amadurecer, em quais áreas eu preciso ser trabalhado, para que eu me torne semelhante a Cristo. Tudo trabalha para o teu bem, para o meu bem. E em terceiro e último lugar, o que mais eu posso dizer? Se Deus está do meu lado. O versículo 31, ele dá início a uma doxologia, o tempo de adoração, de louvor ao Senhor. Mas eu quero te convidar a ler a partir do verso 30. Assim Deus chamou, ou Deus predestinou, chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas os aceitou, não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais eu posso dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Eu já te respondo: ninguém pode te vencer. Amados, é interessante compreendermos, aqui há uma progressão, diante deste texto. Aqui na NVI diz: aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. O Senhor nos predestinou, e através da compreensão do Evangelho, quando o Evangelho nos foi anunciado, o Senhor nos chamou, respondemos ao chamado de Cristo, Ele então nos justifica, e nos traz a oportunidade, a bênção de podermos ser glorificados com Ele. E diante disso, queridos, se Deus Ele está se inclinando ao nosso favor, se Ele nos predestina, através do anúncio da pregação do Evangelho, nós compreendemos o chamado de Deus para a nossa vida, nos alcança por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, há um Deus de amor, que está se movendo no decorrer da história, em direção ao seu povo. Há um Deus que te ama, querido, e se move ao teu favor, caminha na tua direção para te redimir, te resgatar, te justificar e glorificar a tua vida no futuro. Se esse Deus se move em nossa direção, queridos, o que nós precisamos temer, ou o que temeremos? Se nós temos o entendimento dessa nova vida em Cristo, se a nossa vida não está mais como uma vida vivendo segundo os projetos da carne, estamos vivendo segundo o Espírito, fomos transformados por intermédio da palavra e da pregação do Evangelho.
Deus, Ele está conosco. E essa expressão, o que mais poderemos dizer? Se Deus está do nosso lado, não significa uma possibilidade de será que Deus está do nosso lado, não. Aqui é uma expressão que denota uma afirmação: Deus está do nosso lado. É uma pergunta retórica, que na verdade afirma: sim, Deus está conosco. Logo, se Deus está comigo, eu entendo o processo. Isso não é um aval para que eu possa viver de qualquer forma. Não é um aval para eu viver segundo os meus projetos, achando que todo o intento do meu coração, que toda obra que eu fizer vai dar certo. Não é isso. Mas está dizendo: se eu compreendo que Deus está comigo, isso implica em uma vida entregue na presença do Senhor. Logo, ninguém poderá nos vencer. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, tudo coopera para o meu crescimento. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é vitorioso, vai estar juntamente conosco, provendo livramento em toda e qualquer circunstância. Eu não sei como você está nessa noite, querido, meu irmão e minha irmã, eu não sei como está o teu coração. Talvez você estava achando que o Senhor tinha se esquecido de você por causa de uma luta que você estava passando. Talvez você achou que o Senhor te amava menos, achando que você não teria problemas nem dificuldades. Mas nessa noite o Senhor ressignifica a tua caminhada, te mostrando na sua palavra que até essas dificuldades fazem parte do processo de Deus na tua vida. Ou seja, isso faz parte de um amor, do amor do Pai, te ensinando, trazendo maturidade na tua vida. Mas se a tua fé estava abalada nessa noite, diante desses problemas e circunstâncias que você tem passado, eu quero te chamar a alimentar a tua fé nessa noite, compreendendo que Deus está do teu lado. O Senhor, Ele usa todas as circunstâncias para o bem da tua vida. E o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vem te ajudar na tua fraqueza. Por isso, feche os teus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor. Nós vamos orar. O Espírito, Ele vem te ajudar. Tudo trabalha para o teu bem. E se Deus está do teu lado, ninguém poderá nos vencer. Coloque a tua vida diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, mas que nessa noite você possa sair daqui alimentado, encharcado pelo poder de Deus e pelas convicções do Evangelho. Em nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos apresentar cada um destes irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta noite, ouvindo a pregação da Tua Palavra. E, ó Deus, nós podemos sair daqui alimentados, tendo a plena convicção de que o Teu Espírito está nos auxiliando. Nessa noite o irmão que estava, ó Deus, aflito, angustiado, temeroso, eu quero te pedir, Senhor, que esta convicção alimente a fé deste irmão, que ele possa sair dessa noite compreendendo, mas não só compreendendo intelectualmente, mas vivendo a realidade de um Deus que ajuda na fraqueza através do Espírito, de um Deus que aproveita as oportunidades para que tudo isso contribua para o nosso bem, e de um Deus que está nos guardando, nos protegendo, de um Deus que guerreia as nossas lutas e as nossas guerras. Oh Senhor, olha para a vida de cada irmão nessa noite, oh ajuda Senhor, para que cada um de nós possamos ser fortalecidos, encharcados por esta fé, fortalecidos na Tua presença. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, meu irmão, minha irmã, receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
repouse sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.